importação de bens de consumo é uma prática comum entre os brasileiros. Entre os principais países exportadores, a China se destaca como uma grande potência comercial em vendas para o Brasil. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a China foi o país líder de exportação em 12 estados brasileiros em 2022. Porém, a cobrança de taxas acaba por influenciar muito essas compras online. Essa influência ficou evidente recentemente, quando o governo federal anunciou que poderia mudar as regras de isenção de compras online feitas em lojas como Shein e Shopee. A polêmica foi tanta que o governo teve que recuar. De acordo com as normas da Receita Federal, compras internacionais feitas por pessoa física podem sofrer tributação quando o valor do produto for superior a $50 americanos, cerca de R$250. Encomendas que ultrapassem esse valor devem ser taxadas em 60% do que foi pago pelo produto. Uma das propostas do atual governo era mudar as regras de taxação de produtos importados, passando a taxar compras de todos os valores, porém a decisão não foi bem vista entre os consumidores. E nós queremos investimentos estrangeiros, apreciamos o comércio eletrônico, nada contra, mas nós queremos condições competitivas para que nós não prejudiquemos empregos no Brasil, as lojas, o varejo brasileiro. Nós queremos que as pessoas tenham a mesma condição. A estudante de Ciências Sociais, Vitória Nobre, é uma forte consumidora da varejista Shein e ficou preocupada com a proposta de taxação. Eu costumo encontrar mais rápido aquele produto na internet do que de forma física. Também aqui em Fortaleza teria a questão do deslocamento, eu ia pagar também um valor, mesmo que seja somente o valor da passagem no ônibus, para me deslocar para algum local que eu saiba ou imagine, suponha que haja o produto que eu queira comprar, e na internet seria diferente, porque eu faço a compra de casa, é mais prático achar, é comum que você observe os comentários, inclusive, saiba a qualidade do produto, se aquilo de alguma forma bate com o que você quer comprar, então me afetaria tanto pelo preço contrastante, tanto por essa questão da praticidade, que é um dos fatores também que me fazem comprar pela internet. No início de abril, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que a medida faria parte de um plano de conformidade da Receita Federal, necessário para garantir uma concorrência justa com as empresas de varejo instaladas no mercado brasileiro. Sim, ia me afetar. Em primeiro lugar, ia criar um bloqueio para mim comprar e ficar procurando, porque eu ia ter medo de ser taxada e não poder pagar um valor extra naquilo para liberar minhas compras, para chegarem no meu domicílio. E eu também simplesmente não ia poder comprar muitas coisas e acabar não procurando. Ia buscar outras alternativas nacionalmente mesmo, de forma física, sei lá, no centro, no shopping. Enfim, ia me afetar porque, como muitas pessoas sabem também, o preço dessas coisas costuma destoar muito. Se você vai procurar uma roupa no shopping, em uma loja física aqui em Fortaleza, por exemplo, a roupa costuma custar mais caro, mesmo que talvez ela tenha uma qualidade melhor do que você encontra de forma mais prática, inclusive, na internet. Então ia acabar que eu ia deixar de comprar muitas coisas para mim, coisas que inclusive eu preciso, como material de estudo, enfim, de apoio para meus estudos, e é isso. Apesar de a regra dos $50 não valer para itens enviados por pessoa jurídica, a suspeita no mercado de varejo é que há empresas que fracionam o envio dos itens em vários pacotes e remetem como pessoa física. Assim, as encomendas acabam entrando no Brasil sem pagar imposto. Por isso, o governo entende que a fiscalização só vai ser viável se essa regra acabar. Rafael Barros Barbosa, professor do curso de Economia e doutor da mesma área pela Universidade Federal do Ceará, explica como funciona a taxação de produtos importados e seus impactos para a economia brasileira. A primeira coisa que tem que se entender é que a tributação, ela sempre gera, de alguma forma, um tipo de ineficiência na economia. Então, de alguma forma, esse tributo acaba sendo parcialmente ou totalmente, aí vai depender da estrutura de mercado, repassado para o consumidor, ou seja, os produtos eles acabam ficando mais caros para o consumidor, tá? Mas o governo ele faz esse tipo de tributação, tá? Não porque ele quer ser mal ou porque ele é maldoso, ele utiliza esses recursos para fazer a sua função social, né? Em teoria, o governo ele quer prestar serviços públicos e aqueles que não são oferecidos pelos agentes privados, então o governo ele utiliza esses recursos para poder fazer isso. Então, assim, do ponto de vista das pessoas que compravam nessas empresas, né, isso é uma notícia muito ruim, porque elas agora o preço para elas vai aumentar bastante, tá? Do ponto de vista social, ou seja, se a gente olhar do ponto de vista global, isso pode ser uma boa notícia, a depender do que o governo vai fazer com os recursos que vão ser arrecadados.
Se você é um consumidor desse tipo de produto, bom, você não vai ficar bem, você não vai ficar melhor do que antes sem a taxação, porque o produto vai ficar realmente muito mais caro para você, tá? Se você é uma criança que está precisando de uma escola e o governo está sem recursos para poder ofertar isso, e ele utiliza esse recurso para poder ofertar essa escola, bom, aí você vai ficar bem, tá? Então, assim, quem vai ser afetado no final das contas mesmo, depende muito de quem você é nessa história toda. Então, tem efeitos heterogêneos que acabam impactando de maneira diferente nas pessoas. Após desistir de ampliar a cobrança de taxas do comércio online internacional, o Ministério afirmou no último dia 20 de abril que o governo chegou a um acordo com a varejista asiática Shein para que a empresa se adeque ao Programa de Conformidade Tributária da Receita Federal. Segundo o ministro, a Shein se comprometeu a nacionalizar em até 4 anos 85% de suas vendas pelas plataformas eletrônicas, ou seja, os produtos passarão a ser produzidos no Brasil. O investimento da Shein promete bater de frente com grandes varejistas brasileiras, como Renner, C&A e Riachuelo. De acordo com os analistas do Itaú BBA, a iniciativa deve estimular a concorrência de mercado no Brasil.